Estudo Bíblico Atos 8, verso 1a. Saulo consentia. A ira de Paulo contra os cristãos foi manifestada aqui na sua atitude em relação a Estevão. 1 Timóteo 1, versos 13 a 15. Alguns acham que essas palavras indicam que Saulo era um membro do Sinédrio. Isso não precisa ser verdade. Entretanto, sendo da Cilícia, ele era sem dúvida um membro da sinagoga que discutiu com Estevão, capítulo 6, verso 9. A perseguição leva à expansão, capítulo 8, verso 1b a 9, verso 31. Os crentes dispersos na Judéia e Samaria, capítulo 8, 1b a 4. Verso 1b, exceto os apóstolos. Esta perseguição foi dirigida contra os crentes helênicos que, como Estevão, tiveram uma visão mais ampla do universalismo do Evangelho que substituiria o judaísmo. Até esse momento, a Igreja não demonstrara nenhuma inclinação de levar o Evangelho a todo mundo, permanecendo em Jerusalém. Deus usou a perseguição que se seguiu à morte de Estevão como um meio providencial para a expansão do Evangelho fora de Jerusalém. Os crentes da congregação de Jerusalém foram espalhados por toda parte, mas os apóstolos puderam permanecer na cidade, dando estabilidade à igreja. Verso 2. Homens piedosos. Provavelmente judeus piedosos, capítulo 2, verso 5 e Lucas 2, 25, que protestaram publicamente contra a morte de Estevão. Verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja. O verbo grego é enfático e significa não somente perseguição, mas um esforço para destruir a igreja. O espírito instigador dessa perseguição foi Saulo. Gálatas 1, versos 13 e 23, 1 Coríntios 15, verso 9 e Filipenses 3, 6. Filipe, o ministério de um evangelista, capítulo 8, versos 5 a 40. Verso 5, Filipe, primeiro missionário citado por nome na Escritura e o primeiro a receber o título de evangelista, capítulo 21, verso 8. Cidade de Samaria, antiga capital do reino do norte de Israel, que por fim caiu no poder dos assírios, 722 a.C., depois de 200 anos de idolatria e rebelião contra Deus. Depois de reassentar muitos do povo em outras terras, os assírios colocaram gentios de outras áreas na região, resultando numa mistura de judeus e gentios, que se tornaram conhecidos como samaritanos. João 4, versos 4 e 20. Verso 6. As multidões atendiam. A ótima preparação dos samaritanos fora feita por Cristo, João verso 4. Filipe pregou o evangelho do reino e Deus confirmou a palavra com sinais e prodígios, versos 5 a 7. Muitos samaritanos receberam a palavra de Deus, verso 14, creram em Jesus, verso 12, foram curados e libertos de espíritos imundos, verso 7, e batizados nas águas, versos 12 e 13. Assim, experimentaram a salvação, a obra regeneradora do Espírito Santo e o poder do reino de Deus. Versos 9 a 11, Simão. O mago é frequentemente mencionado em antigos escritos fora da Bíblia como sendo o arqui-inimigo da igreja e um dos líderes da heresia gnóstica. O gnosticismo, nome que vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento, ensinava que uma pessoa ganhava a salvação não pelo mérito da morte de Jesus pelos pecadores, mas por conhecimento especial a respeito de Deus. Justino Mártir, morto cerca de 165 d.C., ele próprio, um samaritano, diz que quase todos os samaritanos consideravam Simão o supremo Deus, o grande poder. Verso 10. Abraçou a fé. Convencido do poder sobrenatural exercido por Filipe, Simão creu intelectualmente sem se converter de fato. Verso 13. Verso 12. Reino de Deus, nome de Jesus Cristo.
A mensagem de Nosso Senhor foi o Evangelho do Reino de Deus, Mateus 4, 23 e 9, 35. Verso 14. Pedro e João foram enviados a Samaria para verificar se os samaritanos verdadeiramente haviam se tornado crentes em Jesus ou não. Os cristãos judeus, mesmo os apóstolos, ainda estavam inseguros a respeito da possibilidade de o Espírito Santo ser concedido aos gentios e aos meios-judeus. Essa dúvida persistiu até a experiência de Pedro com Cornélio, capítulo 10, quando os apóstolos se tornaram completamente convencidos de que o Espírito Santo era para todas as pessoas. João foi um dos discípulos que perguntou a Jesus se deveria pedir que descesse fogo do céu para consumir uma aldeia samaritana que se recusara a recebê-los. Lucas 9, versos 51 a 55. Aqui, ele e Pedro foram até os samaritanos para orar por estes. Verso 15. Recebessem o Espírito Santo. Os crentes samaritanos até este ponto não haviam recebido a evidência da dinâmica presença interior do Espírito Santo, embora como crentes o Espírito Santo estivesse habitando neles. Romanos 8, verso 9. Não nos é dito qual a evidência que o Espírito concedia. Verso 16. Em Atos, o recebimento do Espírito Santo se relaciona com a manifestação de algum dom do Espírito. Deparamos aqui o Pentecostes de Samaria, capítulo 10, verso 44. Verso 17. Lhes impunham as mãos. Isso significava afirmação apostólica e solidariedade, capítulo 6, verso 6. Recebiam o Espírito Santo. Que isso realmente tenha ocorrido demonstrou que os cristãos também falaram em línguas aqui, assim como falaram aqueles que tinham recebido o Espírito no dia de Pentecostes, capítulo 2, verso 4. Versos 18 a 24. A frase "tudo tem um preço" parece ser verdadeira em nosso mundo de subornos e materialismo. Simão pensou que pudesse comprar o poder do Espírito Santo, mas Pedro o repreendeu severamente. O único caminho para receber o poder de Deus está em fazer o que Pedro aconselhou Simão a fazer: afastar-se do pecado, pedir perdão a Deus e ser cheio do seu Espírito. Nenhum bem e nenhuma quantia pode comprar a salvação, perdão dos pecados ou o poder de Deus. Estes são obtidos somente pelo arrependimento e pela fé em Cristo como Salvador. Embora Simão certamente temesse, não estava disposto a arrepender-se e buscar perdão, querendo apenas escapar das consequências do seu pecado. Verso 25. Pedro e João ficaram agora ocupados em um vigoroso programa evangelístico que os levou por muitas aldeias da Samaria. Depois, tendo completado sua excursão, retornaram a Jerusalém. Evidentemente, a igreja de Jerusalém não criou embaraços para a inclusão dos samaritanos na igreja. Verso 26. Um anjo do Senhor falou. Dificilmente se distingue o anjo, mensageiro no hebraico, do espírito que falou a Filipe, verso 29. Gaza era uma das 5 cidades dos filisteus, situava-se cerca de 2,5 milhas do mar. A cidade foi destruída em 93 a.C., mas foi reconstruída 36 anos depois em novo local mais perto do mar. Verso 27, eunuco. Era comum utilizar eunucos como oficiais nos governos orientais. Este talvez fosse prosélito, novo seguidor de Cristo. Irineu, 180 d.C., disse que ele se tornou um missionário entre os etíopes. Verso 28, lendo, em voz alta, que era a prática comum na antiguidade. Verso 29, disse o Espírito. Lucas deixa bem claro que o avanço da igreja foi dirigido passo a passo pelo Espírito Santo. Verso 31. A passagem profética de Isaías 52, versos 13 a 53, verso 12, é quase incompreensível para os que desconhecem a história de Cristo. Os judeus gradativamente abandonaram a interpretação messiânica
atribuindo essa profecia ao povo de Israel no sofrimento e sua futura exaltação. Verso 37. Este versículo não se encontra nos textos gregos mais antigos. Foi acrescentado há muito tempo e reflete a prática cristã da igreja primitiva de batizar as pessoas imediatamente após a profissão de fé em Jesus Cristo. Verso 38. Água. No livro de Atos, o batismo não demora. É prova pública da aceitação do Evangelho. Versos 39 e 40. Por que de repente Filipe foi conduzido a uma cidade diferente? Este sinal miraculoso mostrou a urgência de levar os gentios à fé em Cristo. Azoto é Asdod, uma das antigas capitais dos filisteus. Provavelmente Filipe viveu em Cesareia nos 20 anos seguintes a esse episódio, capítulo 21, verso 8.